Eu escolhi esse tópico dos vilões do sono porque ele vai servir às vezes para muitas pessoas, até mesmo aquelas pessoas que, né, amamentam em livre demanda. Então vamos começar ajudando todo mundo, né? E tem muita gente, quando detecta um desses vilões do sono, para o seu filho, e ao retirar, já imediatamente já tem uma melhora no sono da criança. Então é por isso que eu escolhi. Mas nós vamos falar sobre... Começando aí pela superestimulação. Esse aí eu acho que é de lei para todo mundo. Gente, superestimulação. Nossos bebês, eles têm uma mente em desenvolvimento e eles são muito estimulados. Então, a televisão, celular, ambientes com muitas luzes, muita informação. Às vezes, até um bebezinho que já mora num lugar calmo e aí, de repente, ele vai para um monte de gente, muitas informações, e isso pode superestimular o bebê. E o que acontece é que isso deixa o bebê exausto. Ele não tá cansado, ele tá exausto. Imagina uma situação em que você estava exausta. E o cérebro dele não dorme, ele na verdade apaga de exaustão. Por isso acorda em 20 minutos. Quando eu vejo um relato de um bebê que dorme e acorda depois de 20 minutos, é fato, é cravado, é exaustão. A criança está exausta, está muito estimulada, ela precisa se acalmar, ela precisa sair desse... E um bebê exausto, ele não vai atender às técnicas de fazer dormir, ele precisa desacelerar. Então, ele precisa ser levado para um lugar calmo, ele precisa, de repente, ele vai precisar do colo da mãe, ele vai precisar dormir ali, ele vai precisar de calma. Claridade em excesso. Gente, começando a dizer, sim, tem bebês que dormem no quintal, no raiar do dia, mas a maioria deles precisam do escurinho para dormir. Não adianta deixar na claridade. Você conseguiria dormir num quarto super iluminado? Então, é a mesma coisa para os bebês. Eu sei que eles têm um relógio interno, mas um bebê com 2 meses, com 1 mês e meio, ele já regulou esse relógio, né? Frio ou calor? Isso é uma coisa que eu vejo muito nas mãezinhas daqui, né? Porque o ar-condicionado está sempre no top. E aí, geralmente, tem que ficar atento à babá eletrônica, porque às vezes a babá eletrônica tá medindo lá 26 graus. Mas o quarto tá muito frio, porque o ar frio, ele é denso, ele fica mais embaixo. Então, às vezes, perto do berço do bebê tá muito mais frio do que a babá eletrônica que tá no alto. Então, tem que ficar atento se o bebê tá com frio, porque um bebê com frio não dorme. Do mesmo jeito que com calor. O calor é mais fácil identificar, né? Então, se ele estiver suando... você tem que arrumar um jeito de ventilar ele com ventilador, algum jeito, ou a deixar um pouco aberto. Muito barulho externo, eu acho que isso não precisa nem dizer, né? Principalmente durante o dia, porque o sono diurno dos bebês, eles são um soninho mais leve. Então precisa de um mínimo de silêncio. Pelo menos tentar abafar. Se tem uma obra do lado da sua casa, tenta colocar uns panos assim na porta, no vão, na janela. Tem que abafar de algum jeito, né? Tem que procurar um jeito mesmo de abafar o som, porque eles não conseguem dormir. Falta de ritual para dormir. Muita gente não faz o ritual. Os bebês, eles são seres ritualísticos. Então, precisa criar um ritual, um banho, ou tem que geralmente acalmar, levar pro quarto escuro. Tem que ter ritual, mamãe. Tem que ter, nem que seja um pouquinho do seu colinho. Tem que ter um ritualzinho para dormir, porque ele vai identificar, ele vai falar, opa, agora é a hora de dormir. Então, ou um banho, ou uma música mais calma, tirar ele do ambiente, levar ele para o ambiente que vai dormir, que já deve ser um lugar calmo, escurinho, como a gente já falou. Então, é todo um conjunto de fatores que vão influenciando no sono desse bebê. Falta de sono é um dos itens mais legais, porque ele é um item científico. Fato e é ciência, não sou eu. Quanto menos os bebês dormem, menos eles querem dormir. Quanto mais eles dormem, mais eles querem dormir. Então, eles precisam muito dormir, porque um sono chama o outro. Então, essa história de esse menino tá dormindo demais. Não tá dormindo demais. Os bebês precisam dormir mesmo. Um bebê até os 9 meses vai dormir em média 14 horas por dia. É o mínimo que eles precisam para ficar bem. E isso, quando é recém-nascido, essa pode chegar a 18 horas, né? Então, tem que ficar atento a isso. Não ficar deixando o bebê mais tempo acordado para ele
prolongar o tempo do desperto do bebê na intenção dele dormir mais é um tiro no pé, porque ele vai dormir menos. Então, atentam a isso, né? Cuidem do sono do bebê, passa por este lugar, não deixar eles muito tempo acordado. E os dois últimos são os mais críticos, que é o jeito mais difícil de tratar o sono, que é o vilão dos vilões, na minha opinião, que é a associação do sono, ou seja, associar ao sono algum objeto que é bem difícil, chupeta, peito, balanço, carro, né? Todos esses são objetos. O balanço, o ninar, você vira o objeto do bebê. E chama associação do sono, por que isso? Porque o ciclo dos bebês, eles duram em média 45 minutos. Os nossos também, somos iguais. E aí, como ele aprende a dormir com balanço, quando ele vai girar os próximos ciclos, sem o balanço ele não consegue voltar a dormir. Daí ele chora e chama a mãe e quer dormir, precisa do peito. E aí acha que o bebê precisa do peito para dormir. Na verdade, ele associou o peito a dormir. É por isso que é super importante não associar. Ou associar com objetos que no futuro a gente vai chamar de objetos transitórios. Então, uma naninha, uma fraldinha, uma cobertinha, alguma coisa que ele não vai ser um objeto não tão apegado. E por último, a imprevisibilidade. Os bebês são bebês previsíveis. E isso eu descobri até conversando com mães que deixam de livre demanda. Bebês, eles gostam de rotina, eles gostam de coisas previsíveis. É por isso que a gente tende a ver que bebês que têm rotina são mais calmos, porque eles têm segurança, eles precisam, tudo que é previsto, que eles sabem que vai acontecer, quais são os próximos passos. Isso traz muita segurança, por isso eles são os bebês mais calmos. Imprevisibilidade é um vilão, e esse é um vilão que só resolve com rotina, realmente. Ou você tem duas opções, ou você deixa o seu filho criar a própria rotina, e aí você vai ter talvez um bebê mamando na madrugada, ou você ajuda ele a conduzi-lo numa rotina. Eu sei que rotina é o tema mais cabroso da maternidade, mas nós vamos falar sobre ele. Vocês fiquem calmos, que ele não é tão Rotina não é bicho-papão. Rotina é o amado dos nossos bebês. Eles todos têm rotina. Todos, todos, todos. Se você puder conduzi-lo numa rotina que se encaixa na tua família, quão lindo não vai ser, não é?